Olá pessoal do EducaFit, tudo bem com vocês? Bom, daremos início agora ao nosso novo curso, agora sobre nutrição e suplementação no emagrecimento. Nosso curso anterior sobre nutrição e suplementação na hipertrofia foi um sucesso e agora a pedidos também abordaremos sobre o emagrecimento. Bom, eu trouxe aqui para vocês um cronograma, uma agenda de como que vai ser o nosso curso, nossas próximas aulas, assim como o curso de hipertrofia, também dividi em 20 aulas, 20 assuntos aí importantes para a gente tratar, e aqui são as aulas. Aula número 1, aula de obesidade, é uma aula que eu falarei sobre as novas tendências de estudos da obesidade, algumas curiosidades, enfim, como que a gente deve encarar a obesidade nesse século XXI e por que a obesidade é a grande doença do século XXI. Aula número 2, é hora de rever a abordagem sobre emagrecimento. Será que os profissionais da saúde, nutricionista, professor de educação física, médicos, enfermeiros e por aí vai, será que esses profissionais eles estão atualizados e será que eles sabem lidar com a obesidade? Ou será que ainda estão levando a obesidade como somente um problema estético, enfim. Número 3, entendendo o tecido adiposo. Essa terceira aula eu entrarei mais a fundo na fisiologia, falarei um pouco da obesidade, dos problemas que a obesidade causa, toda a inflamação que a obesidade causa no nosso corpo, enfim, assistam que vai ser uma aula bem interessante. Aula número 4, muito além da estética. Infelizmente hoje a gente vê que em muitos lugares do nosso país a obesidade ainda é tratada como simplesmente algo não bonito esteticamente e infelizmente muitos profissionais pregam isso em suas redes sociais e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? A obesidade é uma doença metabólica e com um desfecho não muito interessante, então vamos tratar essa obesidade como se fosse uma doença, assim como qualquer outra doença. É a doença das doenças, né? E é a doença do século XXI. Então, eu vou trazer uma abordagem diferente sobre a obesidade nessa aula. Aula número 5, aula sobre síndrome metabólica. Aqui nós vamos conversar sobre as doenças que a obesidade traz, em que momento isso pode acontecer da vida do paciente, e como abordar essas doenças caso o paciente já chegue para a gente com essas doenças, essa síndrome metabólica já instalada. O que fazer nessa situação? Bom, aula número 6, as mentiras sobre alguns suplementos. Aqui eu vou mostrar para vocês quais são os suplementos mais utilizados para tratamento de obesidade, se é que pode falar assim. Quais que as pessoas mais utilizam aqui em consultório, pessoas com sobrepeso e obesidade, se tem resultado, se não tem, vou trazer alguns artigos, também é uma aula bem interessante. Aula número 7, índice glicêmico e carga glicêmica. Qual que é a diferença entre esses dois? Qual que é a importância do nutricionista e do profissional da saúde? Conhecer essas duas, vamos dizer assim, grandezas do mundo dos carboidratos e como aplicar esses dois entendimentos aí de IG e CG na nossa prática do dia a dia. Os principais problemas dentro do consultório. Aqui eu vou trazer exemplos para vocês de dificuldades que eu enfrento aqui dentro do meu consultório diariamente, os casos que provavelmente quem estiver assistindo vai se sentir dentro desses casos, porque provavelmente já viveu isso também, e qual que foi a saída que eu tive diante desses casos. Aula número 9, diferença entre estratégia e dieta. Ainda vejo muitas pessoas e muitos profissionais confundindo a estratégia da dieta. Estratégia é algo de curto prazo, dieta é algo de longo prazo, mas como mostrar isso para o paciente? E será que existe uma regra para eu seguir aqui dentro do consultório com determinadas pessoas? Assistam. Número 10, aula de exames bioquímicos. Também é uma aula que eu fiz no curso de hipertrofia e agora trago também mais específico no curso de emagrecimento.
alguns exames que você, nutricionista, pode solicitar, alguns exames que são extremamente interessantes da gente avaliar aqui na nossa prática clínica e que não podem faltar. Aula número 11, implicações negativas das dietas restritivas. Aqui falando tanto do lado metabólico como também um pouco do lado psicológico, né? O que essas dietas restritivas, de baixas calorias, de retiradas, né, de alguns alimentos podem causar de prejuízos nas pessoas, tá? Jejum intermitente é justificável? Não vou falar mais nada sobre essa aula, o nome já fala, né? O título já fala, assista. Aula 13, low carb e cetogênica. Quais que são as usabilidades dessas dietas? Será que dá para usar no meu dia a dia uma dieta cetogênica? Com quem que a gente utiliza? Será que isso realmente tem relação com o emagrecimento? Aula 14. Ter mais músculos favorece o emagrecimento? É uma pergunta boa e que às vezes vejo muitos profissionais falando isso, mas qual que é a teoria por trás da massa muscular? Será que realmente ela ajuda no processo de emagrecimento ou não? Aula 15. Basta gastar mais calorias para emagrecer? É uma pergunta também boa e que muitas vezes eu vejo muita gente perdida, né? Dizendo que simplesmente fazendo uma dieta hipocalórica o indivíduo já vai conquistar um emagrecimento. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que é simples assim? Aula 16. Alimentos que emagrecem existem? É uma aula interessante, onde eu vou abordar alguns alimentos como canela, gengibre, pimenta, e quais os estudos que se tem por trás de outros alimentos e desses que eu citei, e se realmente favorecem mesmo o emagrecimento. Aula 17, prescrição de probióticos no emagrecimento, uma aula excelente, com bastante artigo científico, mostrando que hoje os probióticos eles podem atuar até de uma forma positiva no emagrecimento. Hábitos, cultura e condição social. Essa aula eu vou tentar fazer uma aula sem slide, uma aula na qual eu vou falar aqui um pouco da minha prática, como que eu faço essas prescrições aqui dentro do consultório, o que eu levo em consideração antes de prescrever algum alimento ou não, será que é só os hábitos desse indivíduo, será que a condição social conta muito, enfim, é uma aula bem interessante. Aula 19, aula sobre comportamento alimentar, uma aula que tem muita fundamentação hoje na atualidade. Hoje a nutrição aí comportamental vem crescendo bastante, é uma área da nutrição a ser explorada e que nos últimos 2, 3 anos cresceu muito e é muito interessante, vale a pena conferir. E a última aula, a aula 20, aula sobre um estudo de caso que eu vou mostrar, na verdade alguns estudos de caso que eu vou trazer para vocês, de pacientes meus, reais, e que eu acho muito interessante, já separei esses pacientes inclusive, vou trazer fotos e vou trazer o que eu fiz com cada paciente para eles conquistarem o emagrecimento. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí do nosso cronograma. Em breve, nas próximas semanas, as aulas serão disponibilizadas para vocês. Espero que gostem e qualquer dúvida vocês vão nos mandando. Valeu, até o nosso curso. Tchau, tchau.